Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Danilo Estélio. Estamos hoje aqui para a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical Online, estudando na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes, nós queremos recomendar a você que visite aí a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com. É só ir dar um Google e colocar Palavra Viva e Fiel. Primeiro resultado aparece justamente ele. Aqui você tem as revistas da Escola Bíblica Dominical para que você possa acessar, baixar para o seu celular, para o seu computador, imprimir se quiser, tanto a da CPAD quanto a que nós estamos usando do Programa de Educação Cristã Continuada. Você também terá outros artigos evangélicos, outros textos, as revistas da EBD dos trimestres passados. Inclusive, queremos agradecer a todas as pessoas que têm acessado. Estamos aqui com 253.679 visitas até o momento. E você observa que entre os 10 mais acessados estão justamente aqui as revistas da EBD deste trimestre e do trimestre passado. Fora outros textos, outros artigos evangélicos de vários setores, de vários assuntos, que você pode se instruir muito mais. Então visite aí a nossa página, palavravivaefiel.blogspot.com e seja edificado. Muito bem, nós vamos para a lição de hoje, cujo assunto é Ministros são despenseiros de Deus. Queremos parabenizar a toda a nossa querida Comadezon, toda a nossa equipe aí da Comadezon, na liderança, pastor Dimas Leite Rabelo e toda a sua abençoada equipe. Deus os abençoe, e todos os demais das igrejas co-irmãs que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook. Deus abençoe a todos vocês. Então, quando se fala de ministros, a gente pensa logo em quê? Obreiros, pastores, pastoras. Quando fala de ministros, é homens e mulheres. Mas, num sentido mais amplo, não são apenas os obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, não são apenas esses que são ministros. No geral, todos nós somos ministros de Deus. Cada crente é como se fosse um despenseiro. O que é isso? O que é um despenseiro? É o que nós chamaríamos nos dias de hoje de encarregado do almoxarifado. Já ouviu falar? Lembra quando uma repartição precisa de determinados objetos, determinados materiais? Encaminha um pedido para o almoxarifado e ali o responsável vai examinar aquele pedido, vai buscar o material correto e entregar naquele setor que está precisando. Pode ser papel, pode ser água, carimbos, alguns ainda usam, equipamentos de informática e assim por diante. Isso num sentido muito geral, é isso que é uma despensa, é um tipo de almoxarifado, é um depósito onde ficam guardados os mantimentos que são necessários. E mantimentos é no sentido mais amplo possível, não é apenas o de comer, mas tudo de usar, é o estoque. Ou em outra forma de dizer, o despenseiro seria o estoquista, o encarregado do estoque. Então, cada crente verdadeiro é como se fosse um encarregado de um grande estoque. E que estoque é esse? De quê? De bênçãos espirituais, da palavra de Deus, para levar as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesta lição que iremos começar. O texto áureo está em 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O apóstolo está dizendo o seguinte: as pessoas têm que nos ver dessa maneira. Não quer dizer que eu tenho que chegar por aí apregoando para as pessoas e exigindo que elas me considerem como tal. Não, elas têm que ver que eu sou isso. Elas têm que ver que eu sou um ministro de Cristo e um despenseiro dos mistérios de Deus. A verdade prática nos fala que os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. Então, esse é o material, é o estoque que nós temos para entregar ao mundo. É a mensagem do Evangelho. A mensagem de amor, de fé, de perdão, de mudança de vida. É isso que nós temos para entregar às pessoas.
Então, nesta lição, o apóstolo Paulo usa uma palavra muito interessante para identificar os ministros. Esses homens, apesar da humildade, simplicidade e até de serem desprezados pelos demais, eram encarregados de guardar e transmitir os grandes mistérios de Deus, que são um verdadeiro alimento espiritual. Ora, mas por que se fala aqui de um termo muito interessante? Afinal, a palavra ministro, para nós, caiu já no nosso cotidiano, na nossa língua popular. Hoje, todo o tempo na mídia está ministro X, ministro Y, se referindo a ministros de governo, ou então ministro evangélico. Então, para o povão, qual é a ideia que nós temos de ministro? Uma excelência, uma autoridade, alguém que está nos altos patamares do poder. Mas, como nós veremos, não é esse o significado que a palavra ministro tinha quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Então, primeiro falamos sobre despenseiro. Como eu falei antes, seria uma espécie de encarregado do almoxarifado, um encarregado do estoque, um estoquista. É aquela pessoa que está levando e trazendo os mantimentos que estão guardados para quem precisa. Também se referia à qualificação do mordomo de ter acesso à despensa da casa e recolher os alimentos necessários para serem distribuídos. Quem fazia isso era o mordomo, que não é a ideia de mordomo que nós temos hoje, aquele mordomo todo uniformizado ali da Inglaterra, da Europa. Não, naquele tempo o mordomo era um empregado ou um escravo que tinha proeminência sobre os demais. Ele obedecia somente ao dono da casa, mas ele mandava nos demais escravos. Então, o encarregado da casa de cuidar das coisas enquanto o patrão estava fora trabalhando. Ele tinha que prestar contas ao patrão de tudo na casa. Ou seja, ele tinha que cuidar se apresentava um vazamento no telhado, tinha que arrumar alguém para consertar. Está faltando despensas na cozinha, tinha que pegar o dinheiro que o patrão lhe dava todo o tempo para as despesas e utilizar aquele dinheiro para comprar o que era necessário. E assim por diante. Ele cuidava da casa como se fosse dele, mas prestando contas ao patrão. Então, esse também era um significado de despenseiro. Então, o nosso comentarista lembra que, apesar da nossa pequenez, de nós somos pequenos, nós somos qualificados como administradores dos mistérios de Deus. É como se cada um de nós fosse um mordomo que tem essa responsabilidade. E o que significa esse mistério de Deus? É uma figura de linguagem para falar da mensagem da cruz. Hoje, a mensagem do cristianismo é algo até bastante popular, digamos assim. Mas naquele tempo era um mistério. Não se entendia como a mensagem da cruz podia fazer algum sentido. Isso nós estudamos no domingo anterior, na lição número 2. É um mistério porque só pode ser revelado através do poder de Deus e não pela capacidade ou sabedoria humana. Ou seja, se a pessoa apenas ler a Bíblia descuidadamente, ela não vai entender totalmente a mensagem da cruz. Ela pode ter uma leve noção, mas ela vai ficar sem entender várias coisas. Por isso que é um mistério. A pessoa precisa abrir o seu coração para essa mensagem, para que Deus a ilumine e ela possa entender. Vemos ainda aqui essa palavra que nós traduzimos por ministro. É por isso que na introdução o nosso comentarista fala assim, que o apóstolo Paulo usa um termo muito interessante. Por que esse termo é interessante? Vejam o que ele significava. A palavra que nós traduzimos como ministros vem do grego operetes, que se referia aos escravos que ficavam no terceiro pavimento das embarcações. Eram os remadores de baixo escalão. Veja só de onde vem a palavra que nós traduzimos por ministros. Por que fala terceiro pavimento? No primeiro pavimento é onde ficava o convés. O segundo pavimento ficavam as armas, os alojamentos, os depósitos, etc. E bem lá embaixo, aquela parte que você praticamente já encostava na água, se você furasse a tábua já estava na água, ficavam os remadores. A gente lembra dos filmes de época em que tinham as galés romanas e aquele monte de gente remando, escravos ali acorrentados, remando. Pois é essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja que a palavra então que nós
damos hoje um significado de excelência, de autoridade. No original queria dizer o remador que fica mais lá embaixo. É isso que Paulo compara a todos os cristãos. Nós estamos submissos, de baixo escalão, remando ali. E muitas vezes o cristão ele rema contra a maré. O mundo que nos cerca, ele vai numa direção e nós temos que remar com firmeza em outra direção. Nos tempos de Paulo, o termo significava tendo a ideia de alguém subordinado, submisso. Ou seja, enquanto hoje em dia a palavra ministro representa alguém que manda, no tempo de Paulo a palavra ministro representava alguém que obedecia a todos e não mandava em ninguém. Veja só como é diferente. Então, o comentário compara a obra de Deus, quando a gente fala obra de Deus, o cristianismo como um todo, como se fosse um grande barco. Alguns ficam só na polpa do barco, ou seja, lá no convés, comendo, bebendo, desfrutando do trabalho alheio. Sempre nós encontramos pessoas assim. Mas quem faz com que o barco ande de verdade são os escravos, os ministros do Senhor, que podem ou não ter algum termo eclesiástico. Existem crentes de banco, como a gente gosta de falar no popular, que são ministros de Deus. Eles não têm um título eclesiástico, mas são essas pessoas que com as suas orações e suas ações estão fazendo com que o barco ande. Veja só. Além disso, o termo ministro tem uma conotação de quem é encarregado de trazer o sustento espiritual para a casa, ou seja, para a igreja. Normalmente a gente pensa como sendo o pastor, o líder, o preletor. Ele tem essa tarefa, claro, mas nem todos fazem isso. No entanto, existem muitos crentes que não têm esse título eclesiástico, mas são as pessoas que, de uma maneira ou de outra, no púlpito ou fora dele, trazem o sustento espiritual para aquela comunidade, para aquele grupo de crentes. O apóstolo Paulo destaca a insignificância do ministro, ou seja, ele é pequeno, mas ressalta que diante dos homens é um grande benfeitor, um grande encarregado dos mistérios divinos. Um ministro de Cristo, por mais insignificante que seja, é um homem encarregado de administrar os mistérios de Deus. Então, esses mistérios de Deus não é para qualquer um. Veja que Paulo também demonstra não se importar com o julgamento realizado pelo povo de Corinto. O povo de Corinto era um povo muito orgulhoso, com as divisões provocadas pelas dissensões e principalmente pelo partidarismo, pelas panelinhas que nós estudamos na primeira lição. O povo estava assim julgando seus principais líderes, inclusive o apóstolo Paulo. Ou seja, aquelas pessoas que chegavam para ensinar, para pastorear, o povo, em vez de recebê-los, estava julgando como se eles fossem inferiores. Em decorrência disso, Paulo fala acerca da fidelidade de Deus, que vai além de qualquer avaliação humana. Paulo está dizendo àquelas pessoas: vocês podem nos julgar mal, mas Deus nos julga bem, porque foi Ele quem nos deu essa tarefa. Ele fala ainda que cada um receberá de Deus o que é justo. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, que não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo está querendo dizer o seguinte, que os julgamentos que nós fazemos aqui das pessoas não quer dizer que a gente não possa julgar, só que muitas vezes nós julgamos as pessoas da maneira errada, julgamos pela sua aparência, julgamos pelos seus defeitos. Aliás, a nossa tendência é vermos defeitos nos outros, nós não vemos as qualidades, só muito raramente que a gente vê as qualidades. Paulo está então dizendo, Deus sabe tudo de todos e Ele vai dar o julgamento certo. Então, o julgamento desfavorável que vocês possam estar fazendo a mim ou aos outros não vai servir de nada. O que vai servir é o julgamento de Deus. Por isso, Deus deixou sempre claro, um dia todos serão julgados, todos, bons e maus. Não quer dizer que vai ser exatamente no mesmo dia, veja só, a Bíblia fala de vários momentos de julgamento. Um momento para os bons, outro momento para os maus, mas todos um dia seremos julgados.
É o dia do Senhor que a Bíblia fala, em que todas as obras ocultas, tudo aquilo que está escondido será revelado e será julgado pelo justo juiz, o tribunal de Cristo para os crentes e o juízo final para os descrentes. Ou seja, ninguém vai escapar de prestar contas com Deus. O segundo tópico nos fala que o ministro é humilde. A gente confunde muito no meio cristão a palavra humildade. A gente acha que é aquela pessoa que se veste de forma até como um mendigo, por exemplo, ou então aquela pessoa que não tem estudo, que não tem conhecimento. Não é isso que é humildade. Humildade não tem nada a ver com isso. Existem pessoas que são humildes e se vestem bem, têm conhecimento tanto secular quanto conhecimento bíblico. A humildade não tem nada a ver com essas aparências exteriores. Ele começa aqui em 1 Coríntios 4,6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Quem era Apolo? Apolo é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Ele era um grande pregador. Veja bem, Apolo não era um dos 12 apóstolos. Ele não era apóstolo. Ele era um cristão que tinha uma grande oratória, uma grande eloquência, conhecia muita coisa da Bíblia. Mas algumas coisas ele não conhecia muito bem da palavra de Deus. Todavia, ele era um grande preletor, ele era um grande pregador da época, naquele começo do cristianismo. Então, Paulo usa a ele e a Apolo. Ele não joga para os outros, ele joga em primeiro lugar para ele. E provavelmente para Apolo, porque Apolo foi uma das pessoas que esteve em Corinto anunciando o evangelho. Então, ele era bem conhecido dos coríntios. E ele aplica por quê? Por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então Paulo usa a ele mesmo e a Apolo como exemplo para os demais. Veja que a intenção dele é mostrar aos coríntios que ele havia usado a si mesmo e a Apolo como exemplo para não citar outros nomes, para não melindrar ninguém. Então ele fixa em primeiro lugar a ele. Ele parte do pressuposto de que tanto ele quanto Apolo e Cefas, lembrando, é o apóstolo Pedro, eles são tidos em alta consideração. Eles eram muito considerados ali pelos crentes de Corinto. Eles não eram rivais. Diante disso, os coríntios deviam se dar conta de que é igualmente absurdo fazer o mesmo com outros líderes cristãos. Ou seja, eles não deveriam considerar rivais, como se fossem times. O time do Paulo, o time do Apolo, o time do Pedro, e fica um brigando com o outro. O apóstolo está querendo dizer, nós somos irmãos e amigos, eu, Apolo, Pedro e tantos outros. E nós não somos inimigos, não somos rivais, não estamos competindo uns com os outros. Então por que vocês estão fazendo grupos e competindo uns com os outros? Veja só o exemplo que ele dá. A igreja estava cheia de vanglória. Ou se, não era de glória, era de vanglória. O que é isso? Orgulho, era ambição desmedida uns com os outros. Por isso Paulo ironiza aqueles crentes dizendo, já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. É como se ele dissesse no nosso linguajar, não, vocês já estão no céu, vocês já estão no trono de Deus, não precisam de mais nada. Paulo está dizendo isso para eles de uma forma irônica. Várias vezes nas suas cartas, Paulo usa essa ferramenta, a ironia, para mostrar às pessoas quanto o comportamento delas é ridículo. Eles estavam, os coríntios, muito satisfeitos, achando que eram muito espirituais, que tinham tudo, que não precisavam que ninguém os ensinasse de nada. Eles achavam que era uma igreja de muito sucesso, madura, eficiente, mas não eram. Eles tinham suas qualidades, mas tinham sérios defeitos também. Então Paulo afirma o seguinte, não adianta vocês se vangloriarem do que têm, porque tudo que vocês têm foi Deus que deu a vocês, vocês receberam. Pois quem é que te faz sobressair? É Deus. A pergunta dele é uma pergunta retórica. Quem é que faz a gente crescer? É Deus. E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, o que foi que você conseguiu por você mesmo? Nada. Tudo que você tem foi Deus que te deu, você só recebeu. E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Paulo está então fazendo perguntas retóricas para mostrar às pessoas, não tem por que vocês se gabarem. Não tem por que vocês se orgulharem. Paulo está dizendo que não tem margem para vaidade, para soberba, para orgulho espiritual. Não tem motivo, porque tudo que nós temos, começando pela vida, foi Deus quem nos deu.
Se Deus lhe deu um ministério de projeção, você não tem que ficar vaidoso com isso. Isso não é seu. Não é devido aos seus méritos, à sua inteligência, à capacidade humana. É graça de Deus, é favor de Deus. Então não temos por que nos gabar se cantamos bem, se pregamos bem, se ensinamos bem, se administramos bem, se lideramos bem ou melhor do que outros. Claro, vai ter gente que faz o nosso serviço pior, mas tem gente que faz o nosso serviço melhor. Seja ele qual for o serviço que você imaginar, vai ter alguém que faça melhor e vai ter alguém que faça pior. Não tem então por que você se gabar. O imperador romano, naquela época, para aumentar sua popularidade, costumava levar os escravos condenados à morte para as grandes arenas, anfiteatros e jogar eles às feras ou lutando uns contra os outros, fazer aquele espetáculo ao público. Pois bem, isso era muito comum naquela época. Então Paulo pega esse evento que era comum e compara os apóstolos, quer dizer, ele e tantos outros que estavam anunciando o evangelho, ele se compara a essas pessoas, a esses criminosos que estão condenados em desgraça pública, executados diante da multidão, ao ar livre. Alguém pode dizer, mas hoje em dia nós temos também pena de morte, mas veja a diferença. As pessoas que hoje são executadas nos países onde tem pena de morte é algo assim bem privado, é algo ali fechado, a quatro paredes, muitas vezes não tem ninguém assistindo. Naquela época era bem diferente. Naquela época era ao ar livre, na frente de todo mundo, era um espetáculo público. Por muitos séculos isso continuou sendo assim. Era extremamente vergonhoso morrer daquela forma. Então Paulo, ele se humilha a ponto de se comparar a essas pessoas. Veja a diferença entre os apóstolos daquela época, incluindo Paulo, e os apóstolos dos dias de hoje. Paulo faz um contraste entre o comportamento soberbo dos coríntios, que se achavam ricos, cheios de direitos, sem que ninguém pudesse lhes ensinar nada, e a humildade dos apóstolos, dele e dos outros apóstolos. Ele se inclui entre os 12 também. Os apóstolos, eles colocavam as necessidades da igreja, do evangelho, acima das suas próprias. Os apóstolos sofriam todo tipo de sofrimento, tudo que você possa imaginar, rejeição, fome, sede, frio, tudo que você imagine, eles passaram. Todos eles morreram martirizados. Talvez o único que morreu, digamos, de velhice foi o apóstolo João, mas isso depois de passar por poucas e boas, ser exilado na ilha de Patmos, muita coisa. Ou seja, bem diferente dos coríntios, que não tinham passado por nada disso, estavam ali fortes, robustos e valentes, digamos assim, numa situação bastante cômoda, numa zona de conforto muito boa. Então, o apóstolo retrata essa situação dos coríntios, dos crentes da igreja de Corinto, com a situação dele e dos demais apóstolos. Como era diferente! Paulo também se compara como sendo lixo, escória do mundo. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo mostra para aquela igreja, a igreja de Corinto, que a teologia da glória vem depois da teologia da cruz, e que a grande bandeira do cristão é a teologia de João Batista. Convém que Jesus cresça e eu diminua. Talvez seja isso que falte para muitos crentes hoje em dia, colocar o evangelho na frente de si mesmos. Aceitar a humilhação, aceitar o sofrimento até mesmo. É isso que falta para muitos crentes dos dias atuais. Deus colocou os apóstolos em primeiro lugar na igreja, diz o apóstolo Paulo, mas o mundo colocava os apóstolos em último lugar. Veja que é um pouco diferente do que a gente observa em alguns lugares hoje em dia. Os apóstolos na época de Paulo não eram famosos, eram desprezados. Por isso que ele fala, vocês são nobres e nós somos desprezíveis. Os apóstolos enfrentavam privações, fome, sede, nudez e maus tratos. Somos esbofeteados, não temos paradeiro certo. Eles viviam como nômades de um lugar para outro, muitas vezes fugindo das perseguições. Alguém pode perguntar, mas os que se dizem apóstolos hoje em dia não são mais assim. É verdade, mas Deus ainda tem os seus apóstolos nos dias de hoje. Pessoas que muitas vezes não têm o título de apóstolo, mas têm um ministério apostólico e passam por todas essas situações aqui, sofrendo poucas e boas para levar o evangelho onde ninguém ainda tinha ido.
O terceiro item fala sobre o ministro tem autoridade. É uma palavra que nós achamos muito no meio evangélico, autoridade. Só que o problema é que as pessoas confundem autoridade com gritar, falar grosso, bater na mesa, autoritarismo. Não é a mesma coisa. Se a pessoa precisa dizer que ela tem autoridade, é porque ela não tem. Porque a verdadeira autoridade não se exige, não se cobra. Essa verdadeira autoridade é reconhecida pelas pessoas. E vem desde o berço, desde a infância. Se você vai, por exemplo, a um parquinho de crianças brincando, você vai, após olhar ali a interação delas, você vai descobrir que tem algumas crianças que têm autoridade sobre as outras, que as outras obedecem naturalmente. Paulo escreve assim: como pai espiritual, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Ou seja, eles eram filhos na fé do apóstolo Paulo. A mensagem dele não vinha para envergonhar, para jogar na cara, mas para aconselhar, para colocar algo na cabeça de alguém, para advertir, até mesmo repreender. Paulo sabia que algo estava errado naquela igreja, então precisava de conserto. Ele se coloca à frente dos coríntios como um verdadeiro pai, instruindo, repreendendo seus filhos com amor. Os crentes de Corinto foram gerados em Cristo por meio do evangelho e da pregação de Paulo. Foi Paulo que implantou aquela semente do evangelho nas suas viagens missionárias. Só lembrando que o apóstolo Paulo fez pelo menos 4 grandes viagens missionárias, numa época que não tinha avião, numa época em que talvez os meios de transporte mais céleres fossem barco e a cavalo, só que muitas dessas viagens foi a pé, foi mesmo no pisante, como a gente fala por aqui, e ele conseguiu levar o evangelho por boa parte da Ásia e até nas fronteiras da região que hoje nós conhecemos como sendo a Europa. O segundo tópico fala sobre sejam meus imitadores. Ele fala aos coríntios dizendo: imitem a mim. Se está difícil para vocês imitar Jesus, mas pelo menos me imitem, façam como eu fazia. É o exemplo que um pai deve dar aos seus filhos. Lembra daquele ditado? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então deve ser dessa maneira, deve ser dessa forma. Nos dias atuais é muito complicado encontrar exemplos. Aliás, maus exemplos a gente tem aos montes. Você pensar em qualquer defeito, você vai vir na sua cabeça várias pessoas que tenham aquele defeito. Mas se você pensar numa qualidade, olha, você vai ter que dar tratos à bola para encontrar, olha, fulano é um exemplo dessa qualidade, dessa virtude aqui. Portanto, Paulo recomenda que os crentes de Corinto sigam seu exemplo. Ele teve uma conduta humilde, altruísta, ele não pensou nele mesmo, assim como ele próprio seguiu o exemplo de Cristo. Veja que mudança. Fala ainda aqui no terceiro item sobre autoridade e amor. Que vocês preferem? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo encerra essa parte aqui dizendo: olha, eu vou novamente até a igreja de Corinto. Não sei ainda quando, mas eu vou até aí. Então, como é que eu vou chegar aí? É levando mansidão ou chegando com a vara, metaforicamente falando? Ou seja, eu vou chegar com repreensão a vocês. Paulo manifesta aos coríntios o desejo de visitá-los. Ele ansiava por estar em Corinto e instruir os crentes dessa região pessoalmente. E ele esperava que essa carta solucionasse os vários problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Mas se eles se mantivessem no erro, ele já avisa: eu vou visitar vocês, mas vou levar a vara. Eu vou levar uma repreensão mais firme, mais contundente. E deixou a escolha para eles. Vocês vão querer o quê? Vara ou amor e espírito de mansidão? Concluímos dizendo que a grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo a mesma de João Batista. Importa que Jesus cresça e eu diminua. Essa era a bandeira que Paulo usava. Colocava Jesus em primeiro lugar e a si mesmo em segundo lugar, ou em último, abaixo até das necessidades da igreja. E essa humildade do apóstolo é que estava faltando nos coríntios. Portanto, que todos nós possamos ser despenseiros da casa de Deus, pegar os mistérios do Evangelho e levá-los às pessoas que precisam. Encerramos com isso a nossa lição. Desejamos a você uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias e conquistas e esperamos você no próximo domingo, se Deus quiser, às 10 horas da manhã, para a nossa Escola Bíblica Dominical online.